Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. A gripe tá querendo chegar. A gente tá firme e forte. Firme e forte. O Instagram tá mandando pras pessoas. Sextou. Boa noite, Luana. Parabéns, eu tô vendo você todos os dias aqui, hein? Vou ter que cumprir minha promessa, né, Luana? Como que tá sendo a semana pra você? Vamos fazer uma oração? Para que Deus possa... Vamos fazer uma oração para que nós possamos ser instrumento. E eu daqui, quem estiver assistindo daí também, agora ou depois. E para que tudo ocorra para o bem. Que eu possa falar o que você precisa e você precisa que você entenda também o que precisa colocar em prática. Então vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, entramos na Tua presença para que nesse momento eu possa diminuir e o Senhor possa ter liberdade em falar através da minha boca, através do meu chamado, através do meu propósito, e que tudo que for falado aqui, meu Pai, como foi a minha oração em todas as lives, seja transformador, tanto para essa pessoa que está ouvindo depois, quanto para quem está aqui ao vivo comigo, quanto para mim também, porque enquanto eu ensino, eu cresço, enquanto o Senhor fala com elas, o Senhor fala comigo também. Então, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pela semana, te agradecemos por toda a consciência que tem expandido para a mudança. Te agradecemos pela visão também do futuro, do crescimento e por toda a responsabilidade que talvez antes não estava sendo vista. Muito obrigado, meu Deus. Amém? Exausta, a Luana tá falando que a semana foi exausta, confesso. O trabalho de decisão, de mudança, ela não é fácil realmente. O segredo é você andar um passo de cada vez, porque quando nós estamos andando no automático, ao mesmo tempo que parece que a gente não tá fazendo nada, a gente tá fazendo muita coisa e a tendência é fuga, é fazer o que tem que ser feito um em cima do outro, é mostrar pra gente que tá valendo a pena. Mas no fundo a gente tá uma coisa em cima do outro. E a força de continuar onde está precisa ter força. Mas a decisão de mudança precisa ser mais forte ainda. Eu escrevi isso aqui em algum lugar. Que é exatamente isso que a gente está falando. E o tema de hoje, ele é: o orgulho faz a mulher dizer, eu me viro. Mas por dentro, ela só queria ouvir, você não precisa fazer tudo sozinha. Mas apesar de você não ouvir, você fala isso para você todos os dias. Você sabe que não precisa você fazer tudo sozinha. Quando a gente se abre para ajuda, quando a gente se abre para aprender, para assumir aquilo que não está tendo resultado,
as coisas se encaminham. As pessoas certas, elas chegam. As pessoas erradas, elas se afastam. Quem quer mudança vai ficar junto com você. Quem quer evoluir vai te dar força, vai ser beneficiado também. E quem não quer, é automático. Assim, as pessoas não suportam quem está crescendo. E a mudança é isso que eu falei. Ela dói. Dói na alma, dói na cara, dói... É como se fosse todas as energias. O suor, o sangue, né? A lágrima. E por isso que eu escolhi esse tema hoje. A mulher orgulhosa, ela trava a sua própria cura. Então, quando eu entendi isso, eu entendi também que a gente tem que desarmar, se desarmar dessa mentira que a gente cria como defesa emocional. A gente tem que entender que a vulnerabilidade, que você também está... Apesar de que é difícil quando você está numa condição de que não tem ninguém, você olha para todo lado, parece que não tem ninguém. Eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar vulnerável para quem? Né? Eu vou pedir ajuda para quem? Porque às vezes você acostumou tanto a ser forte, a carregar tudo nas costas, a dar conta de tudo sozinha e acreditar que para você é tudo mais difícil, que é como se não houvesse uma outra alternativa a não ser ver que você é sozinha, que você... A única alternativa é ser forte. E forte no sentido de ser armada, de ser orgulhosa. Porque forte nós somos. E não tem como mudar isso. A questão é em que sentido você está usando a sua força. Porque do mesmo jeito que o orgulho, você pode... Eu até fiz nos 2 stories hoje... Você pode entender o que é o orgulho, que é uma arma que você usa. Você pode usar ele como uma arma para te proteger, para te dar conta de se esconder daquilo que te aconteceu. Ou você pode usar o orgulho que é do orgulho de quem você se tornou, orgulho dos seus filhos, orgulho da sua casa agora, orgulho do seu negócio. Só quem vive e supera algo sabe aonde que você passou. As noites que você chorou, os dias que você não sabia o que fazer, as pessoas que falaram não, as pessoas que fingiram que não te via. Então, quando se fala num tema tão delicado desse, parece até que não está falando com a pessoa que precisa. Como se fala assim, eu não tenho outra alternativa. Mas se eu estou aqui hoje, é para te falar que tem sim. Que existe uma jornada, realmente ela não é uma jornada fácil, mas existe uma jornada de mudança, de decisão. Porque hoje você está entendendo quais são as armas que estão te deixando nesse lugar. Durante a semana você entendeu o que te tornou uma pessoa armada, uma pessoa... na condição que você está, de acordo com a sua infância, de acordo com os acontecimentos, de acordo com quem foi seus pais, não para você sentir raiva dos seus pais ou algo dessa forma, ou da sua história, mas para você entender aonde foi que foi soltando as pedrinhas, né? Aonde foi acontecendo padrões que te colocaram aonde você está hoje. E então a gente falou sobre todos esses assuntos e hoje, na sexta-feira, temos amanhã e depois. Hoje eu quero que você olhe para essa questão, que é uma das armas que mais mantém as mulheres com peso muitas vezes que não é delas e preso que elas criam para a vida delas e aonde vai... Do mesmo jeito que a sua mãe e a sua avó impactou na sua história de forma positiva, impactou também da forma negativa, tá impactando, você também vai impactar seus filhos. Você vai impactar seu filho, sua filha, se você não mudar. Então, você tem as duas alternativas. Usar o orgulho de quem você se tornou, de você não ter desistido da vida, de ter chegado onde você chegou, mesmo que hoje a sua situação seja difícil. Ou o outro orgulho que é da armadura.
da mulher forte, da mulher que dá conta de tudo sozinha. Deixa eu fixar aqui. Da mulher que dá conta de tudo sozinha. Então, eu quero falar sobre da onde que ele vem, né? Que eu já falei aqui durante a semana, que é dos traumas, das dores, que eu acabei de falar agora. E também, não sei se você sabe, muitas mulheres se tornaram independentes demais como forma de sobrevivência, que é essa casca que eu estou falando. Sobrevivência. Se você quiser ir anotando, você pode anotar também. Então, e qual que é o preço? Qual que é o preço de você continuar dessa forma? A infelicidade, a solidão, a exaustão, a desconexão com Deus, a desconexão com você, com a sua essência feminina. Porque o que é eu estar desconectado com a minha essência feminina? É só atrair homem mais feminino ainda. E não tem a ver sobre sexualidade, tem a ver sobre comportamento. Quando eu sou feminina, eu vou atrair uma pessoa que ele quer fazer a parte dele, que é esse peso que eu tô carregando. Então, Deus criou a mulher para ser feminina, para ser cuidada, para ser amada, para trazer harmonia pro lar, para trazer o amor pro lar, para ser jeitosa, não para carregar o mundo nas costas. Já criou o homem para ser mais bruto, para ser racional, para fazer uma coisa de cada vez, para ir lá fazer algo e a mulher pensar em várias coisas. Mas não é desvantagem nem para uma nem para outra. A grande desvantagem é quando você quer avançar no papel do homem, quer andar na contramão. E a única pessoa que vai ficar em desvantagem somos nós mesmos. Somos nós, porque o homem, se ele pega uma menina, uma mulher ferida e que tem medo de depender, ele só vai encontrar mais uma mãe. Ele vai sair da mãe dele, vai ter você, vai ter duas mães brigando, sogra e nora brigando pela cabeça dele. Então, quando você não entende isso, o que vai acontecer? Você não desenvolve em nenhuma área. Você não desenvolve, porque o seu negócio ele não é feito pelo seu CNPJ, pelo seu MEI. A sua vida não é feita pelo CNPJ. Por mais que você tenha uma empresa com 100 mil pessoas, qualquer negócio, qualquer sonho, qualquer objetivo, ele é feito por pessoas. Então, às vezes a gente coloca responsabilidade no mal, em Deus, na situação, e tudo começa por nós. Tudo começa pela a forma como eu penso, como eu ajo, nas minhas decisões, tudo. Então, inclusive o orgulho, ele é uma grande brecha. O orgulho, tem escrito na palavra, que ele antecede a queda. Ou seja, ele acontece antes, sabe esse problema que você já teve? Ele antecede a queda. Antes de você cair, antes de você ter uma questão, você usou o sentimento do orgulho. Seja lá qual for, em qualquer situação da nossa vida, aonde o outro foi culpado, aonde Deus permitiu que algo acontecesse na sua vida, mas por alguma razão nós usamos o orgulho, e esse orgulho muitas vezes nos impede de resolver questões, de tomar decisões, de fazer as coisas de forma mais leve, né? Porque, vamos pensar comigo, quando você tem que fazer algo e você sabe que você tem que fazer aquilo todo dia, você abriu um negócio e você vai ter que fazer aquilo e não vai existir negócio que não tenha que exigir de você dedicação, disciplina, constância. Mas se você usar a força, somente a força do braço, você não vai conseguir. Só para quem ama o que eu faço, suporta. É algo que não é a força do braço. Mas eu poderia usar a força do braço para fazer isso que eu tô fazendo aqui. Eu poderia usar, como tem muitas pessoas que adoecem aqui na internet.
Mas quando você entende que é um dia de cada passo, que as pessoas certas, que existe uma estratégia, que existe um tempo de consciência, que existe um jeito que me exige muita energia, de todas as formas que você pode imaginar. Energia física, energia espiritual, energia emocional. Não é só ler um livro ou ter um conhecimento e colocar aqui, não. Exige todo um cuidado. Do mesmo jeito é o seu negócio, do mesmo jeito é a criação dos seus filhos, é o seu casamento hoje, não é ontem. O que vocês fizeram ontem, muitas das vezes vai ser até esquecido, mas é hoje. Hoje, a forma como você acordou, a forma como seu marido te tratou, a forma como você tratou seu marido, a forma como você tratou os seus filhos, vai refletir agora no final do dia, por interesse de cada um. Então, eu escolhi também aqui uma passagem onde fala assim, em Mateus 7, 16, 20, onde fala assim: vocês os reconhecerão, porque com o tema assim, quem disse que existe orgulho em mim? O tema é esse, para as pessoas que mais precisam de mudança, elas falam assim, não tá falando comigo, quem disse que existe orgulho em mim? E aí, na palavra Mateus 7, 16, 20, está escrito assim, vocês o reconhecerão por os seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de erva daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá fruto bons, mas árvores ruins dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Então aqui, o Senhor Jesus estava falando sobre almas, sobre comportamento das pessoas. Desculpa. Hoje o dia foi puxado. Aqui o Senhor Jesus estava falando sobre o comportamento das pessoas, porque não é só da agora que as pessoas são orgulhosas, que as pessoas são prepotentes, que as pessoas têm as características do orgulho. E daqui mesmo um pouquinho eu vou te passar qual que é essa lista, para que você possa esticar, né? Para você possa fazer um xizinho lá, um exercício, e saber qual é dessas características que você tem. Então aqui o Senhor Jesus estava explicando para as pessoas, enquanto ele ministrava a palavra, enquanto ele pregava, para que as pessoas entendessem que é através do seu comportamento que você vai ser lançado, né? Explicando que não adianta você querer ter um tipo de vida se você está plantando outro. Não adianta você querer colher uva se você está plantando figo. E que uma árvore boa só vai dar frutos bons. A árvore ruim só vai dar frutos ruins. Então ele estava explicando aqui. E explicando mais em metáforas. Aonde, falando-se que toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Ou seja, lembra quando eu falei para você que aquilo que você faz, o seu chamado, todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados para fazer algo de grande, fazer algo de especial. Você não nasceu por nascer. Mas poucos são escolhidos, justamente por, assim, você foi chamado. Mas se você está fingindo que não é com você, você só pensa no seu umbigo, foi machucado, porque geralmente o chamado, a pessoa que ela é chamada, ela vai ser machucada. Para ela usar a vida dela, em vez de para coisas boas, ela acreditar no ódio. Em vez de ela acreditar no amor, ela acreditar no ódio. Então, naturalmente, se o mal tá aí para distorcer as coisas, ele vai tentar te ferir de alguma forma. E aqui ele tá falando sobre toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Ou seja, quando você é chamada e você aceita, você tá andando no caminho, aí ele te escolhe para um objetivo, para um projeto. E aí você vai ter frutos e vai ter resultado. Resultado é aquilo que é para você.
Fruto é o que vai beneficiar outras pessoas. Por exemplo, você nunca vai ver o sol, ele não é para iluminar ele. A lua não é a luz da lua, não é para iluminar ela. A estrela também não. O mar é para as pessoas, né? Para a natureza. O pé de uva, ele não come a uva. Então, quem produz o fruto não come desse fruto, né? Então, a árvore, ela produz fruto para alimentar os pássaros, as pessoas. Não é para ela mesma. E se não vier alguém, esse fruto vai o quê? Ele vai apodrecer e ele vai virar o quê? Adubo, e essa árvore vai ficar mais forte ainda. Então não é porque a pessoa ela não vai ouvir isso aqui, que a gente está falando, que isso aqui não existe. Que essa verdade não existe. A pessoa que não aceita mais uma oportunidade de mudança na vida dela é que está perdendo. Então não é sobre aquela pessoa que não quer. É sobre as pessoas que querem, né? Por exemplo, estou lançando agora essa nova turma do desafio. Não é sobre quem não está pronto para entrar. Eu não tenho que estar preocupada com quem não quer entrar. Eu tenho que acolher e dar o meu melhor fruto, melhor conteúdo para quem está disponível para mudança. Então, se eu fico preocupada com quem não quer, eu vou parar. Você não concorda? Se você tem uma empresa, você se preocupa com quem não vai trazer benefício para essa empresa, quem não é o cliente ideal, você vai fechar. Então, você tem que focar no que você tem que fazer. E essa metáfora aqui também, ela tá muito clara que, toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada no fogo. Tá falando-se também sobre a salvação. Então, porque o Senhor Jesus falava sobre através de metáforas. Então, o que é metáfora? Você tem que prestar atenção para você entender. E muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade, até mesmo porque hoje a dinâmica, até das redes sociais, é por vídeo curto, é por algo que vai viciado em dopamina, né? Naquela injeção de emoção rápida, e elas não querem entendimento do que tem que fazer. Elas querem que outras pessoas resolvam a questão dela. E não é assim que as coisas funcionam. Então, uma coisa que eu quero que você entenda é: você não precisa mais carregar tudo no peito. Você não precisa. Se você quer se tornar uma mulher vitoriosa, uma mulher mais leve, entenda isso. A mulher que se abre para ser cuidada também começa a florescer. Então anota isso aí, pelo amor de Deus, anota. Você não precisa carregar tudo no peito. A mulher que se abre para ser cuidada, não vou nem falar para, eu gosto dessa palavrinha para. Ser cuidada também começa a florescer, ela começa a dar fruto. E aí às vezes você fala: Marcilene, eu tô sozinha. Graças a Deus. Graças a Deus, porque você tá aprendendo agora sozinha. E aí você vai cuidar da sua vida agora sozinha e se preparar sozinha, aprender a se amar sozinha. Isso significa que você vai limpar o seu terreno, você vai perfumar o seu terreno, você vai arrumar a sua vida para que a pessoa ideal, e essa pessoa ideal, ela não é perfeita, a pessoa ideal é a pessoa que tem os mesmos princípios que você, que tem o mesmo chamado que você, que vai pegar na sua mão e vai entender: isso é função de homem, isso é função de mulher, isso é função dos dois. E aí você não vai ser essa pessoa que vai abrir a boca e falar assim: nunca mais eu vou casar, nunca mais eu vou amar ninguém, homem não presta, homem não sei mais o quê. Por quê? Porque você acreditava nisso, porque era dentro de você aquela concepção. E aí você só atraía pessoas que queriam aproveitar de você, pessoas que não faziam nada, até mesmo porque uma mulher orgulhosa, ela não dá lugar para homem. Ela quer fazer tudo sozinha, ela não confia para ser cuidada. E aí ela não tem coragem de se permitir a ser ajudada. Porque ela pensa: o que adianta? Vai ser ajudada hoje, e aí amanhã eu tô aqui sozinha. Amanhã eu vou ser traída, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Eu seria a mulher perfeita para falar sobre essas crenças e tudo mais, porque aconteceu comigo. Mas eu decidi me curar, ressignificar e ajudar
o máximo de mulheres possível. E eu falo mulheres por quê? Porque é de acordo com a minha dor que foi curada. Então, quando você é curada, você quer ver outras mulheres sendo curadas. Quando você está se reconstruindo a sua vida, você quer ver. Mas os homens são os mais beneficiados também. Porque se esse homem ele quer crescer também, ele vai ser beneficiado. Agora, se ele não quer, ele vai ficar para trás. E aí aquele homem que está pronto para receber a herança de Deus, sabe o que é a herança de Deus? Você sabe qual que é a herança? Um presente de Deus para um homem? Quem sabe? Tá escrito, hein? Tem que ler mais a Bíblia. Quem sabe? Anota aqui. Comenta aqui. Gente, às vezes eu não sei, aí eu coloco aqui, eu não consigo ver quando vocês comentam alguma coisa. A herança de Deus, um presente de Deus para o homem é uma esposa. Deus, ele dá uma esposa para o homem, uma auxiliadora para o homem. Agora, para o casal, a herança do casal são os filhos. E quando você é uma mulher orgulhosa, quando é uma mulher que não dá conta de depender, de deixar o homem ser o homem da casa, vai sempre sofrer a vida inteira. Porque em vez de você impulsionar ele, inspirar ele a crescer, a fazer a parte dele, você tá sempre fazendo a parte dele. Aí você fala assim, mas isso aí que você tá falando, eu vejo até assim, eu consigo ver o comportamento através dos conteúdos, através dos stories. Pessoas que fingem que não tá vendo aquilo que eu tô falando. E muitas vezes eu fui muito modesta, sabe? Muitas vezes, pra não falar covarde, de falar assim, eu não... Nossa, Deus me dava um conteúdo, ou de um livro, ou de algo, eu tenho que falar sobre isso essa semana, ou hoje e tal, que está relacionado à experiência própria, ou que aprendi, ou isso, ou a dor das pessoas que me procuram, e aí você vai se direcionando. Eu falava, não, mas isso aqui e tal, isso aqui vai dar crítica, isso aqui... Agora, pra mim, zerou o game. Porque muitas pessoas, quanto mais você precisa, mais ferida você tá, mais você acha que é bobagem isso que a gente tá falando sobre o orgulho. Então, às vezes você tá aí falando assim, isso que a Marcelene tá falando não tem nada a ver, eu não sou orgulhosa. Vou te provar aqui algumas coisas que está na característica de uma mulher orgulhosa. Eu até recebi hoje, depois eu vou fazer a caixinha, de pessoas falando que não era, ou falando que agora entendeu, em poucas palavras, mas é um assunto que também eu já falei aqui. Então, o orgulho, ele tem muitas maneiras de manifestar. E aqui eu vou te falar agora algumas mais comuns, tá? Então eu te sugiro que, com muita sinceridade, você faça aí um X, que eu vou mandar no grupo. Vou colocar aqui nos stories também. Em cada uma que você, em algum momento da sua vida, você se viu esse comportamento em você. E após você examinar esses comportamentos, sentimento e comportamento, você vai falar, se eu continuar assim, aonde que eu vou parar? Então a primeira é a arrogância. A arrogância é uma das características da pessoa que é orgulhosa. É aquela pessoa que ela não consegue ouvir uma outra pessoa, ela que tá sempre certa. É uma característica de orgulhosa. Você consegue se ver nesse? O outro é a prepotência. Então, pessoas prepotentes, pessoas que estão sempre se explodindo, sempre se sentindo o poderoso, a poderosa, sabe? Sempre acha que é a cocada de todas. Vaidade é a pessoa que sempre faz as coisas por vaidade, para ser melhor, para ser mostrada, para isso, para aquilo. Então, assim, essa é uma característica que tem em quase todas as pessoas. A vaidade não é só você se arrumar. Você se arrumar é uma forma de autocuidado, de auto-amor. Agora, quando você se arruma para o outro, também é vaidade.
Mas essa é só uma pontinha de vaidade. Existem várias outras questões que as pessoas, elas vencem pela vaidade e elas se destroem também pela vaidade. Atalho, pessoas que estão sempre buscando atalho, sempre achando um jeitinho brasileiro, sempre fazendo algo para levar vantagem em tudo. Em tudo que a pessoa vai fazer, ela quer atalho. Ela quer atalho no aprendizado, ela quer atalho nos benefícios, ela quer atalho na chegada, na saída, em tudo. Zona de conforto, a pessoa que ela quer algo, mas ela não consegue mudar. Ela não consegue sair do sofá. E quando eu falo sofá, não é só o sofá físico, é sair da condição que ela está. Ela sempre dá todo tipo de desculpa e, de fato, é um lugar onde, quando a gente está doente emocionalmente, a gente não consegue ver saída. Não consegue. A pessoa ou outra pessoa ali tá vendo, nossa, se fosse eu faria isso. Tá. Ela faria, porque ela não está com aquela ferida. Ela não está com aquela mágoa, com aquele peso, com aquele ódio, com aquela situação. E tudo isso, o orgulho, ela cega. E aí você não dá conta de fazer o que você tinha que fazer. Então ele gera essa zona de conforto. Falta de perdão. Falta de perdão é uma manifestação de orgulho, né? Você sabe que a pessoa te magoou. A pessoa até morreu. E você há anos, 15, 20 anos. E a pessoa tem raiva. Raiva da irmã, raiva do pai, raiva da mãe, raiva da avó, raiva do tio, raiva de não sei quem. Porque essa é a intenção do mal. Ele faz com que as pessoas nos façam maldade para que a gente não perdoa. Porque o perdão é um câncer. O perdão é pior do que o câncer. Na verdade, a falta de perdão, ela gera sim. É o maior gerador de câncer. E isso é comprovado já, tá? É comprovado. Foi feito pesquisa em pessoas que têm câncer. Onde todas elas tiveram questões que, vai fazendo pergunta, a pessoa deixou aquela mágoa entrar e não perdoou. Então, quer se curar do câncer, perdoa. E às vezes nem sempre é o outro, às vezes é você mesmo. Você fez algo e você não conseguiu se perdoar. Que é o pior perdão. É o perdão perdoar. O auto-perdão é o pior perdão. Inclusive eu lembrei de um testemunho de uma pessoa que ela fez muita maldade. Muita maldade. E aí ela foi pra igreja, fez campanha. E fez tudo, e se converteu e tal. E a vida dela não mudava de jeito nenhum. E aí ela teve que reconhecer. Aí o pastor dela orientava ela o que ela tinha que fazer. Perdoa fulano, perdoa todo mundo. Aí ela reclamava pra Deus, mas já tô fazendo isso, já tô fazendo tudo. Não tem nada que eu não esteja fazendo. E aí ela jejuou, ela tomou posicionamento e tudo. E o pastor dela perguntou, você tem certeza que não tem ninguém mais que você não tenha perdoado? Tem certeza? Porque de fato você tem se esforçado e tal. E aí não precisou o pastor falar com ela. Ela mesmo ouviu o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele tá sempre falando com a gente. Até no silêncio ele tá falando com a gente. E aí ela ouviu e reconheceu que ela não tinha se perdoado. Ela não tinha se perdoado. E justamente e tudo que ela fez, porque ela tinha entrado em prostituição e várias outras coisas, droga, isso, aquilo, e tudo que ela fez foi gerado por ferida de ver os pais se agredindo e os pais batiam nela. E ela começou a fazer tudo quanto era maldade com ela mesma, como se prostituir, usar droga, só arrumava homem que batia nela e ela batia nos homens. Então assim, a vida dela era totalmente destruída. E ela consertou tudo, mas ela não conseguia crescer, prosperar. E aí ela conseguiu ver que era nessa questão do auto-perdão, que é muito mais difícil do que perdoar o outro. Porque o outro, por mais que você esteja ligado com ele, por exemplo, se você não perdoa uma pessoa, você vai tomar banho, você tá com essa pessoa. Você vai dormir, você tá com essa pessoa. Você lembra dessa pessoa o tempo inteiro.
Mesmo com raiva, mas você lembra daquela pessoa. E até dos momentos bons, de quem aquela pessoa era. Tipo, nossa, mas aquela minha amiga e tal, não podia ter sido ela. Agora, quando é você, se é uma pessoa que tá lá a quilômetro, você lembra dela, você tá com ela espiritualmente, imagine você. Por isso que é mais difícil. Então, a decisão de perdoar, se você tá com dificuldade de perdoar, perdoa. Doa a quem doer. Perdoa. Perdoar é você tirar a pessoa de dentro de você, de dentro da sua casa, de dentro. Não é te obrigar a conviver com essa pessoa. Perdoar não é voltar a dar confiança, a ter essa pessoa dentro da sua vida. Mas perdoar é uma decisão que não vai acontecer do dia para noite. Você decidiu hoje e aí você começa a se curar. Toda vez que vem um ódio dessa pessoa, você vai lembrar dela e em vez de você alimentar aquele pensamento de ódio, você vai alimentar de forma com amor. Eu tenho uma técnica que é infalível. Eu começo a orar para essa pessoa. Começo a pedir para, sabe, os meus desejos maiores, assim, meus melhores desejos que eu, de sonho, de coisas que eu quero conquistar, de alegria, de paz. Eu falo, Deus, dá para essa pessoa. Tudo que eu quero de bom para minha vida, ocupa essa pessoa. Faz isso, porque assim, é uma entidade que se alimenta de você colocando ódio. Quando você faz isso, é poucos dias. Ele não vai conseguir mais ficar próximo de você. Porque ele não vai colocar nem pessoas mais contra você. Porque sabe, toda vez que se levanta alguém contra mim, eu falo, Deus abençoa essa pessoa. Prospera essa pessoa. Faz isso com a pessoa. Então assim, cai por terra em pouco tempo, assim, né? Eu acho com muita seriedade no mundo espiritual. Eu não tenho meio termo, não, assim, nem tenho medo. Então, assim, eu sempre sou muito certeira no que tem que fazer, porque eu sei que o mal, ele não tá aqui pra brincadeira. Então, eu também não tenho que estar aqui pra brincadeira, tá? Então, a próxima é mentira. A mentira é uma das características de orgulho. Então, a mentira de falar, você tá saturada e você fala que tá tudo bem. Você tá frustrada e você fala pra você mesmo. Você tá fingindo que tá tudo bem. Você tá chateada com seu marido e você tá falando que tá tudo bem. Você não suporta mais a vida que você tem, tá tudo bem. Você não suporta mais a relação sexual e você tá suportando, mas tá mentindo, tá tudo bem. Mentira de todo nível que você imaginar, como por exemplo, você combina uma coisa com a pessoa e fala, daqui meia hora eu tô lá. Você vai estar lá daqui 1 hora, daqui 40 minutos. Tô saindo, você ainda vai tomar banho. Então, todo tipo de mentira que você possa, da pequenininha à grande, é mentira. E é uma característica de orgulho. Tem pessoas que é viciada. Mente assim, não tem necessidade de mentir, eu acho que em qualquer situação. Mas tem pessoas que, sem necessidade nenhuma, ela mente assim, sem sentir, né? A outra é autossuficiência. É a pessoa que ela é autossuficiente. Ela não precisa de ninguém pra sobreviver, pra viver. Vamos falar de uma característica que uma mulher magoada, que foi no meu caso, eu senti necessidade de ficar sozinha. Senti necessidade de ir para outro lugar, para São Paulo, onde ninguém me conhecia, onde eu pudesse dormir dia e noite. E isso é uma arrogância. Isso foi uma característica de uma ferida que gerou o orgulho, que me tornou autossuficiente. E eu precisei... como que eu consegui combater isso? Entendendo que dessa forma eu não ia ser curada. E se eu tivesse continuado, eu não tinha construído um novo relacionamento. Eu não estaria construindo um novo relacionamento. Por quê? Porque eu ia continuar na autossuficiente. Quer dizer que, sabe essa mulher que fala assim, eu não preciso de homem para me sustentar, eu não preciso de homem para não sei o quê. E aí ela realmente, ela não precisa, ela trabalha, ela tem o dinheiro dela e tudo, mas ela sempre tem um homem que tá sugando ela. Seja no dinheiro, seja na energia dela, seja na inteligência dela, sempre tem alguém que tá... Então, não, é uma mentira essa questão da autossuficiente. Ela só na questão do dinheiro, porque ela entendeu que
depender de um homem é questão do dinheiro. E não é. O dinheiro é só uma parte, que é a função do homem. A maior necessidade que a mulher tem do homem tem também na questão do provedor, né? De prover a casa. Mas é na questão mesmo da segurança, do amor, do carinho, de entender que sim, você tem alguém ali. Você tem alguém que é mais forte do que você, né? A outra é a ingenuidade. Então, a ingenuidade é uma dessas características da pessoa que ela é orgulhosa, por quê? Porque você sabe que vai dar errado. Vamos pensar numa situação de uma pessoa que ela sabe que aquela sociedade vai dar errado. Ela sabe que aquele relacionamento vai dar errado. Ela sabe que aquela amizade com seus filhos não é boa. Ela sabe que seu filho está fazendo algo de errado. Está usando o celular de forma errada. Mas ela fala, não, finge que não está vendo. A ingenuidade também é uma máscara. De fingir que é boazinha, de fingir... Então, tudo isso são características aonde faz com que você esteja como você está. A desobediência. Você sabe o que tem que fazer, mas você faz ao contrário. Você é uma pessoa que você gosta de contrariar. Não contrariar só quem está do seu lado, mas contrariar inclusive os princípios, as leis universais. Porque você acha que dessa forma é que você vai ser livre. E na verdade não é. Então, a pessoa que ela é desobediente, ela fala, não vai dar em nada. Vou fazer esse negócio aqui. Só hoje. Só um cigarrinho. Só não sei o quê. Só não sei... Então, assim, ela mesmo se engana. E ela é uma pessoa desobediente. Ela quer resultado, mas ela não quer andar conforme os princípios. Para ela, isso é escravidão. Mas a verdadeira escravidão é quando você quer ser livre buscando ser presa, né? Porque a única liberdade é quando você consegue ser forte ao ponto de ter coragem de mudança. A única liberdade é quando de fato você consegue aplicar os princípios, as leis universais. Se você quer colher, você vai plantar. Você não tem que ir na lavoura do outro, né? A insatisfação e a ingratidão. Essa é uma característica que tá na maioria das pessoas, com depressão, com ansiedade, frustrada, que não tem resultado. Por quê? A insatisfação é aquela questão que a pessoa ela sempre quer mais, ela sempre quer mais, ela sempre quer mais. E ela nunca tá grata pelo que ela tem, né? E ela tá sempre reclamando. Então a pessoa ingrata, ela é reclamona. Ela é insatisfeita, ela sempre tem olhos de lama, assim, sujos de lama. Ela sempre vai ver tudo embaçado, sempre com mau gosto, né? Então, essa característica aqui é uma das que as pessoas menos têm usado, que é a gratidão. A gratidão, às vezes a pessoa não tem nada de Deus, ela não sabe, não entende nada da Bíblia, não tem nada de Deus. Ela é mais grata do que quem está na igreja todo dia. E isso, assim, me deixa muito assustada. Porque a pessoa tá lá na igreja, tá lendo a Bíblia, tá orando, tá jejuando. E é uma pessoa insatisfeita e, ao mesmo tempo, tá tudo no tempo de Deus. Se não aconteceu, é porque Deus. Você tá responsabilizando a Deus pela sua vida. E se a responsabilidade fosse dele, então ele é muito carrasco, ele é muito ruim. Porque tem muita gente que está vivendo coisas, situações na vida que visivelmente pode não merecer, enquanto tem outros que estão na rua agora, passando frio, morrendo na rua, né? Hoje, esse ano eu tô no litoral paulista, mas o ano passado eu vi mais de 2 ou 3 pessoas mortas na rua, de você passar assim... sentado, eu vi um deitado, passei na hora que ele estava recolhendo, tipo pela manhã, sentado, onde eles buscam assim como se estivesse buscando qualquer coisa na rua. Então não é sobre Deus, então por que Deus ele permite isso?
não é da vontade de Deus. Mas a pessoa, ela chegou a esse patamar justamente pela liberdade, para que ela fosse livre. Você já parou para pensar? A pessoa que ela tá na rua hoje, ela não suportou o princípio de uma casa. A pessoa que ela está hoje numa cadeia física, ela não suportou o princípio de fazer o que tinha que ser feito. E aí, a culpa é de quem? A culpa é de Deus? Da situação que você está vivendo? Não. Ele é tão maravilhoso que ninguém nunca vai chegar pra você e falar assim pra você: ele te obrigou a amar ele? Não, ele não te obrigou a amar ele. Ele te deu opção. Se você for por aqui, você vai ser abençoado. Se você for por aqui, você vai ser amaldiçoado. Se você continuar orgulhosa, o orgulho procede à queda. Antecede a queda. Procede também, né? Então, se eu continuar orgulhosa, você vai ter uma vida de destruição, de sofrimento, de homem que maltrata, de mulher rixosa, de mulher sem inteligência. Agora, se você for por aqui, se você se cuidar primeiro, você vai ter força para cuidar dos seus filhos. Você vai ter sabedoria para escolher e ter um homem que vai cuidar de você. E você vai cuidar dele e os dois vão cuidar dos filhos da casa. E vocês vão construir uma vida aqui e vão ser exemplo para as pessoas que você da sua comunidade. Isso é vida. É muito mais do que a gente viver mais um dia ansiosa por causa da conta, por causa disso, por causa daquilo, e ao mesmo tempo perder o sentido da vida. Quando você vê que está tomando remédio para dormir, remédio para acordar, pode até, se você fizer o passo a passo de quem já fez, você vai ficar bilionária. Mas aí um certo dia você vai olhar, de que valeu? Do que valeu? Porque você só conquistou isso para mostrar para as pessoas como vaidade, prepotência, ao suficiente que você era capaz. Para mostrar para fulano que ela passou por isso, ou ele passou por isso, mas ele venceu. Se seu objetivo for esse, se a sua motivação é essa, tá terminando. O outro é desonra e desrespeito. Desonra com quem é referência na sua vida, com quem te ensinou, com quem te ajudou, com quem te deu a vida, né? A sua mãe, por mais que ela seja a pessoa mais ruim na sua concepção, na sua lista de princípio, ela te deu a vida, ela te gerou, ela te carregou e ela te pariu. Você tem noção do que é a dor de colocar uma criança no mundo, se você não é mãe? Porque se você é mãe, você sabe. Mesmo se for cesárea, você sabe. E o seu pai, ele te mandou pra vida. Nem conheci. Ok. Foi necessário que ele pudesse estar junto com a sua mãe. Mesmo que foi errado, mesmo que foi um adultério, mesmo que foi errado. Os dois estiveram ali, Deus permitiu que viesse, você nasceu e você deve honra. Eles sendo quem eles são, você deve honra, você deve respeito. Principalmente para os seus pais e principalmente para as pessoas que foram referência na sua vida, que contribuíram para você estar onde você está, mesmo que ainda esteja ruim. Mas se não fossem essas pessoas, você não estaria aqui. Inveja. A inveja é uma das características de manifestação de um orgulhoso. Porque a inveja, ele é um espírito. Você sabia que a inveja, muitas dessas características aqui, é um espírito. Pra tu ver como é grave. É uma entidade. Aonde ela coloca uma insuficiência. Sabe, assim como a inveja, ela é uma característica que você olha para o outro e você acha que o outro não merece aquilo. E você quer aquilo e você acha que ela não merece e você sente raiva porque você não está vivendo aquilo. E aí, só que o invejoso, ele não tem capacidade de fazer o que aquele outro fez. Mas ele não quer saber disso, ele só quer o que o outro conseguiu. A vida que o outro, o casamento, o carro, os filhos. E aí, o invejoso, ele tem raiva quando ele olha para o outro que está conseguindo.
Por quê? Porque ele só olha pro resultado, acha que não merece aquilo. E isso tem inveja nos filhos, inveja em casa, inveja e a maior no casamento. Mas de todas essas, a maior inveja é em quem você é, não é no que você tem. Você sabia disso? Às vezes a pessoa ela não tem um centavo, ela não tem nada, assim, ela tá no fundo do poço. Mas o invejoso, a maior inveja, a pior, que inclusive é pior. Você vê como a inveja é uma entidade que ela é pior do que um trabalho. O trabalho você tem que fazer para a entidade. Então, assim, uma magia negra você tem que fazer, materializar, pegar um negócio, uma vela, um negócio, ir lá e botar o nome de uma pessoa, o cabelo. Eu sei porque eu leio, para mim saber quem são meus inimigos, eu tenho que saber do que eu tô falando. Para mim saber o que, né? Então, assim, minha vida inteira eu sempre fui muito curiosa para mim saber o que é. Eu não só vou lá e fico criticando isso ou aquilo. Mas para se destruir uma pessoa, né, nessas religiões, você tem que ter um trabalho, você tem que ter uma estratégia. Você vai lá, vela, tá. A inveja não precisa. É só você alimentar esse espírito que tá do seu lado ou dentro de você. E aí, se aquela pessoa não está protegida, ela é destruída do dia para a noite. Por isso que todos os dias você tem que orar. Todos os dias. Eu não acredito. Eu sinto muito por você. Porque, eu não acredito em Deus. Eu sinto muito, mas você vai ter outras oportunidades de pedir uma experiência com Ele. Mas ao mesmo tempo, se você não acredita, você não tem que acreditar de qualquer forma. Você tem que buscar referência pessoal. Deus, eu não acredito. É melhor do que quem está na igreja fingindo que acredita, mas tem uma vida de quem não acredita. Então, minha orientação para você é assim: faça oração contra a inveja. Faça oração. E no dia a dia, Deus me blinda contra o mal, fecha minha casa, mora dentro de mim, mora dentro da minha casa, porque isso vai fazer toda a diferença. A impaciência, o último é a impaciência. Por quê? A impaciência, ela bloqueia a fé. Porque a fé é a confiança, né? A confiança em coisas que não se vê, que ainda não existe. Então, se eu não tenho confiança, eu tenho o quê? Dúvida. E aonde tem a dúvida, tem o medo. E aonde tem a dúvida e o medo, vai ter o quê? A impaciência. Quer que as coisas aconteçam para amanhã. E aonde tem a impaciência, tem a incerteza de ter feito um bom trabalho. Porque se você sabe qual é o seu terreno, você sabe qual era as ervas daninhas que tinha ali, você sabe o que fazer, você sabe o que você fez para arar a terra, você sabe qual é a semente que você colocou, você sabe a estação que você plantou, você sabe, se você sabe qual é a semente, você sabe quando, o dia que ela vai germinar, quando que ela vai virar uma árvore, quando que ela vai dar fruto, você sabe. E a vida é isso, é você ter essa observação de quem é você, quem é Deus, quem é o seu terreno, né? Quem esses dias eu tive um sonho com uma pessoa. E aí eu falei pra ela, eu sonhei com você. E eu tenho essas questões com sonho, assim, muito forte. Tá terminando, hein, gente? E eu vou mandar pra vocês esse exercício. Eu sonhei que a pessoa me convidava pra ir na casa dela. E essa pessoa conquistou uma casa. E aí ela me convidava pra ver a casa dela. E a casa dela era como se fossem uns 5 lotes. Eu não contei pra ela isso, mas teve... a casa não tinha muro, ou seja, era num condomínio fechado. E era como se fosse um lote grande, uns 5 lotes desse lote normal, de rua normal. Então era enorme. E assim, meio fio e toda gramada, e a grama toda arrumadinha por fora. E a casa toda arrumadinha por fora. Só tinha alguma coisa no telhado que tava assim... Olha só que detalhe de sonho. Que tava inacabado. E ela me chamava pra entrar na casa dela. Ela falou, vem cá pra você ver e tal. E aí, quando eu entrava, tinha várias coisas inacabadas dentro da casa.
várias coisas, né? Assim, tipo, sabe casa que quando você entra, a parede não tá rebocada ainda, o telhado. Algumas coisas, era mais pra cima do que pra baixo, assim, as coisas que estavam inacabadas. Não sei porque eu não olhei pra baixo, assim, mas assim, parecia que tava tudo organizado, mas em cima tá. E aí, eu falei pra ela assim, vamos fazer uma foto lá de fora da casa, pra ela ter noção do que é. Eu entrei e eu já tinha noção de que o terreno era grande e a casa era pequenininha. E aí, esse entendimento eu tive no sonho, mas eu fui discreta no sonho. Eu não queria nem eu pensar dessa forma, porque eu respeito a jornada de crescimento de cada pessoa. No sonho eu já fui modesta dessa forma e eu até bloqueei quando eu sonhei. Depois que o Espírito Santo falou comigo. O terreno era grande e a casa era pequenininha. E aí eu tive essa concepção de que, nossa, mas ela construiu uma casa muito pequenininha no terreno que Deus deu pra ela. E aí eu falei, vamos lá fora, por que você não faz uma foto da casa? Aí ela, legal. Aí nós fomos. Quando a gente foi lá fora, assim, muito verdinho, muito espaço, nada de planta, era só o terreno mesmo, assim, tudo gramado. E aí a gente foi pra ela fazer a foto. Eu olhava e tinha mais uma concepção da casa, que ela era muito pequenininha. Imagina assim, ó, imagina uma casa assim, ó, um terreno assim e a casa aqui tudo gramado. Aí, quando a gente saía, que ela ia fazer a foto, a mãe dela chegava com a filha dela no braço e começava a criticar alguma coisa relacionada à casa e ela ficava chateada com a mãe dela. E aí, a visão que eu tive com relação a isso não foi nem só para a vida dela, foi para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Por isso que veio isso no meu sonho agora. Às vezes, você ora a Deus, você pede algo a Deus, você pede capacitação para Deus. Deus, ele te dá esse terreno. Ele te dá essa bênção. E aí, você tem medo de... Faz sentido isso para você? Que para mim tá fazendo agora também, nessa proporção. Então, você pede algo. Ele te dá o terreno e você vai lá e constrói uma coisinha pequenininha. E muitas vezes por arrogância. Ou por humildade. Ai, você é humilde, eu não posso não sei o quê. E aí você vai e constrói uma coisinha pequenininha, sendo que Deus, ele falou pra você fazer algo grande, fazer algo... porque casa significa vida, né? Significa, não é sobre a casa física, significa referência. O telhado significa o homem. E as paredes... Eu já vi essa pregação já. Não sei se vocês já viram. A casa, o telhado significa o homem, porque é a proteção. E as paredes significa a mulher. E a base significa Deus. Então, eu quero que você pegue essa questão desse sonho para sua vida. Às vezes Deus já te encorajou. Deus, ele tá te dando força. E você tá usando uma fé pequena. Cada pessoa tem uma fé. E fé não é sobre o tamanho. A fé é sobre a qualidade, o que você está fazendo com a sua fé. E essa característica aqui do orgulho, ela te impede muito de vencer, de olhar a sua capacitação hoje, a sua especialização e a sua coragem de ir se capacitando no caminho, na jornada, tá? Então, tomara que tenha feito sentido pra você tudo que a gente falou aqui hoje. Fez sentido pra vocês? Virou alguma chave? Você teve algum entendimento? Fala aqui pra mim. Então, eu quero que você entenda isso. Você não precisa mais carregar no peito esse orgulho, essa máscara. Você não precisa mais. E eu quero te convidar para viver 21 dias de desafio comigo. Eu quero, inclusive, te desafiar a viver comigo, começando de segunda-feira. Segunda-feira nós vamos começar.
são áudios diários, são ferramentas, insight, exercício, coisas curtas que não vai atrapalhar, pelo contrário, eu prometo. É para organizar, te organizar de dentro para fora, para que você veja a sua rotina de uma outra forma, para que você se sinta poderosa e leve ao mesmo tempo. Então, domingo eu vou colocar o link, e inclusive, se você quiser começar a produzir frutos, eu quero te desafiar a convidar outras pessoas, pelo menos 3 amigas, para fazer parte desse desafio com você, para que elas sejam uma espécie de instrutora com você, de uma pessoa que vai te impulsionar também, uma impulsionando a outra. Então, pelo menos 3 amigas para entrar junto com você nesse desafio. Inicia na segunda-feira, eu vou abrir as vagas no domingo. Amanhã eu vou entrar em outro horário, talvez eu entre à noite também, mas como a gente foi convidado para um compromisso, eu vou fazer a live amanhã lá para as 10 horas, eu aviso no grupo também. Mas você é minha convidada, eu tô te desafiando a viver esses 21 dias, aonde a gente vai colocar em prática coisas que você, com certeza, nunca teve essa visão de como que realmente a vida funciona. Quem topa aí? Oi, Carolina, seja bem-vinda. Luana, e você vai ter sim o seu presente, parabéns. Amanhã eu vou estar aqui, vou deixar a live, o link nos stories, eu deixo mesmo no feed. Amanhã e domingo. E segunda-feira nós vamos estar juntos. Pode deixar que no domingo eu vou colocar o link, se prepara, me espera. Porque nós vamos viver esses 21 dias intensos de desafio, o recomeço. Tá bom? Ó, um beijo pra vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, a casa, os projetos, a visão, e que cada dia mais as coisas sejam cada vez mais leve, mais simples. Não precisa ser esse peso todo para que você conquiste a vida que você busca. Pode ter expectativa alta, porque a minha expectativa também tá muito alta, e eu tô trabalhando assim com muito prazer, com muito amor, e eu tenho certeza que vai ser transformador. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau pra vocês.